Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? E aí, como estão? Espero que bem. Por aqui tudo certo. Conteúdo preparado para essa live de hoje. Viu que me pegou até de surpresa aqui, ó. Eu estava olhando para ver se já estava entrando e já estava tudo certo aqui com a conexão. Pessoal, essa live de hoje está muito caprichada, tá? Eu fiz uma série de pesquisas científicas aqui relacionadas com o tema. Tem alguns detalhes importantes para vocês que são reflexoterapeutas, assim como eu, e para quem está começando agora na área. Então, por favor, encaminhe essa live, vai valer a pena. Então, pensa naquele seu colega terapeuta que trabalha com a reflexologia. Pensa em quem você acredita que possa ser interessante esse conteúdo. Aqui embaixo, ó, no compartilhar, toca lá, clica e já convida mais pessoas para essa live. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem já está comigo ao vivo. Ei, Jordânia, tudo bem? Rosângela, a Cláudia, a Renata. Ô, Renata, obrigada. Melhor professora, obrigada, fico muito feliz. Marlene Reduz, que ótimo. Maria, Marlene Maciel. Olha, estou vendo vários alunos, né? Várias alunas aqui comigo hoje, fico muito feliz, tá? De verdade, sejam bem-vindas. A Leide. Pessoal, 172 é o número dessa nossa live de hoje. Tá? Para quem não está sabendo o tema, é reflexologia além dos pontos, pelve. Vamos falar de uma área reflexa, né? Onde eu vou mostrar essa localização exata nos pés e que pontos reflexos estão relacionados a essa área, né? Área pélvica. Porém, contudo, entretanto, que situações a gente precisa estimular essa área e esses pontos relacionados, e que nem sempre elas ficam assim tão na cara, entende? Você não vai identificar se você não estudar, como você está fazendo aqui comigo agora, né? Você vai estar aqui acompanhando, estudando, para identificar possíveis situações de causas de queixas de pacientes e que às vezes você nem imagina que é pélvica. Então, essa aula está muito caprichada, porque para que você consiga ajudar melhor as pessoas que muitas vezes já passaram por outros especialistas, que estão fazendo baterias de exames, e às vezes o problema persiste. Por quê? Porque às vezes a causa não está sendo trabalhada. Então, o que veremos nessa live, além de entender esse além dos pontos que eu acabei de explicar agora, mapas relacionados. Separei uma série de artigos científicos, como eu disse no começo da aula, que já estão aqui na descrição desse vídeo. Então, depois você vai ter condição de acessar, tá, esses arquivos e explorar esse conteúdo que é muito importante. Também veremos parte prática, de modo que a gente vai fazer juntos uma análise de que áreas a gente pode estar colocando nesse protocolo e incluindo a pelve, tá? E os órgãos ali, os pontos, melhor dizendo, associados à pelve. O que mais? Grava essa frase que eu vou falar agora, enquanto eu falo o resto do que teremos dessa aula, tá, gente? Ir além da queixa, tá? Dos sintomas, em busca das causas. Vou repetir. O objetivo dessa aula é ir além das queixas, tá? Em busca não só da sintomática do paciente, mas da raiz do problema, tá? O que veremos mais nessa aula de hoje? Além dos mapas que foram selecionados, que eu vou mostrar ali, identificando toda a área relacionada, os pontos, né? Vamos também, gente, fazer uma análise bem importante do que envolve essa área da pelve, tá? Tá aqui a minha coluninha, que vai ser utilizada hoje, então já estou dando aqui um spoiler da aula, e também vou abrir para perguntas no final da aula. Então, se você for tendo alguma dúvida ao longo da aula, ou se você já traz dúvidas relacionadas à pelve, ao assoalho pélvico, coloque essa dúvida, escreva ela aí no chat, de modo que a gente tenha condição de, no final da aula, ganhar tempo. Eu já vou olhando as dúvidas e satisfazendo, tá? E é importante tentar concentrar as dúvidas no tema. Por quê? Falar de reflexologia e de temas relacionados é tão abrangente, é tanto detalhe, que para a gente conseguir iniciar um assunto e fazer um fechamento e não fugir dele, então vamos tentar nos concentrar nas dúvidas e nos assuntos relacionados ao tema de hoje, que é pelve,
tá? Então coloca essa sua dúvida aí e ao final da aula a gente vai conversar mais sobre elas. Vamos dar início? Preparado? Concentrado? Então bora lá. Pelve. Por que que eu escolhi esse tema, reflexologia além dos pontos, pelve? Porque, gente, a pelve, né, a nossa pelve, a pelve humana, ela é uma estrutura importantíssima. E muitas vezes, dentro da reflexologia, nem todo terapeuta, nem todo reflexoterapeuta trabalha devidamente essa área, ou até mesmo entende devidamente a anatomia e as funções, enfim. Então, eu vou começar logo explicando isso nessa aula de hoje, tá? O que é a pelve, onde ela está localizada, quais as funções dela. Por quê? A partir dessa explicação, você vai entender que quando existe um problema nessa área, tá? Quando existe ali uma condição de desestrutura, de disfuncionalidade da área pélvica, ficou até bonito, né? Disfuncionalidade dessa área vai gerar problemas, tá? Em outros órgãos, em outras condições ali da saúde e que às vezes você nem se dá conta, certo? Então vamos começar falando o que é a pelve, tá, gente? A pelve é uma estrutura óssea que fica ali na parte inferior do nosso tronco, entre a coluna, né, a coluna vertebral e as pernas. Ou se você preferir, você vai ouvir muito falar de bacia, né? Popularmente conhecida como bacia. Quem já ouviu falar aí? Ai, minha bacia tá doendo. Ai, minha bacia. Quem já ouviu falar? Coloca aí eu no chat, por favor. Porque é muito conhecida, tá? Como bacia. E ali, então, a gente vai entender que é a parte mais baixa do tronco, entre o abdômen, tá? E membros inferiores, pernas, pés, ok? Então, essa área ali, essa estrutura óssea, tem o nome de pelve. O que que compõe a pelve, gente? O que que forma, né, a nossa bacia? Ela é composta pelos ossos do quadril, tá? Olha os nomes, não precisa decorar, fica tranquilo, tá? Mas é só para você conhecer. Ilhos, isquios e pubis, a parte do sacro, além do cóccix. Então vou repetir, ela é composta por vários ossos, que são os ossos do quadril, o sacro, além do cóccix. Quando a gente entende essas áreas, vamos pegar a coluninha aqui para a gente já falar. Gente, minha coluna é linda, não é? Para quem não sabe da história, essa coluninha aqui, quem me deu de presente foi a minha sogra, verdade. Ela comprou uma coluninha dessa para ela, que ela achou muito bonita, e pediu duas, porque ela fala que, como eu dou as aulas e sempre falo muito de coluna, então ela achava que eu tinha que ter uma coluninha. Muito legal, né? Então tá aqui, ó, tá? Quando a gente fala, quando a gente explica sobre essa área, e olha o tanto de gente que colocou aqui, eu conhecendo a pelve, né, a área pélvica ou bacia, como, né, popularmente bacia. Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, ó, como essa região aqui de encaixe, né, toda essa área aqui forma a pelve. Então vamos dar os nomes aqui, ó, para ficar fácil para vocês, tá bom? Deixa eu virar aqui, deixa eu ver se assim fica mais fácil ou assim no vídeo, assim, ó. Então vamos lá, ó. Ilíaco. Essa região em laranja aqui é bom que já tá com a cor diferente, né? Região de sacro, beleza? O cóccix é o último aqui, o ossinho, bem a base da coluna, tá? Essa área daqui, deixa eu ver se eu tô pegando certo aqui. Isso. Vai ser aí o osso, né? O isquio. Aqui, ó, desse lado aqui, ó, já começa o maior osso aí, que é o fêmur, né? E essa região aqui, peraí, deixa eu virar porque fica no vídeo aqui, ó, para não pegar errado. Deixa eu ver aqui, ó, cadê? Pubis, 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 pubis. Essa região daqui, ó. Tá vendo aqui o meu dedo aqui, ó? Deixa eu virar para cá, gente, ó. Aqui, tá? Então, toda essa área, quando a gente fala, a gente está falando da pelve, né? Ou então, popularmente conhecida como bacia. Por que eu estou dando nome aqui, cada área, para você entender do que ela é composta? Inclusive, não vamos deixar de falar aqui também, ó, dessa articulação aqui, que é bem importante, ó, quando faz essa, tá vendo, ó? Entre a parte óssea aqui e o fêmur, essa articulação aqui é a chamada articulação coxo-femoral, que nada mais é do que
O que, gente? Coloca aí no chat. O que é essa articulação coxofemoral? Ela é também chamada de quê? Coloca aí no chat para mim, para vocês irem acompanhando o raciocínio junto comigo. Então, quando você ouvir falar de vamos trabalhar a articulação coxofemoral, ou a pessoa falar, eu tô com uma dorzinha aqui na região da virilha ali, né? Entre a perna, certo? E a área da pelve ali. O que é essa articulação chamada de coxofemoral? Que nada mais é do que a união dessa parte do fêmur, essa parte proximal lá do osso da coxa, e a parte da bacia que vai articular essa cabeça do fêmur. Deixa eu ver se vocês sabem aqui. E aí, sabe por que eu estou fazendo essas pegadinhas? Para mostrar para você, reflexoterapeuta, a importância de conhecer a anatomia. Porque senão o seu paciente reclama para você onde que ele está sentindo a dor e você vai caracterizar tudo como coxa, como perna, que são as áreas principais. Mas aquelas áreas que são menos trabalhadas, talvez você desconheça. Então, quando a gente fala de articulação coxo-femoral, nada mais do que a gente está falando do quadril, tá bom? Exatamente isso, os ossos ali do quadril, ele tem uma articulação que faz esse movimento. Então, é o mesmo quadril, tá? E aí, por curiosidade, vamos falar que a pelve feminina ela é geralmente mais larga do que a masculina para facilitar o trabalho de parto. Quais são as funções dessa área importante que a gente está falando hoje, gente? Suporte estrutural, proteção dos órgãos, uma conexão muscular, contribuir para o movimento, né? Por que movimento? Porque junto com a coluna, né, e os fêmures, os ossos ali do fêmur, vai permitir toda essa variedade de movimentos que a gente faz, flexão, extensão, rotação das pernas. E também ela é uma área importantíssima, no caso de nós, mulheres, para a reprodução. Então, aí você já começou a pensar em vários pacientes, tá, que podem, né, que devem ter o ponto reflexo, esses pontos reflexos da área sacro, cox, fêmur, que mais? Toda essa região que a gente está falando aqui, né, da área pélvica, mais estimulada, mais trabalhada, e que talvez você não esteja fazendo. E a partir de agora, você vai fazer. Quando a gente pensa nessa região, gente, você fala assim: tá bom, filhos, entendi. Agora já está clareando aqui para mim quando fala de pelve, eu já estou entendendo melhor. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco também uma foto, embora eu mostrei aqui na minha coluninha, mas eu vou mostrar uma foto com os nomes que eu mencionei, para você conseguir visualizar melhor, e depois os mapas podais com essas áreas nos pés, tá? Mas talvez você pense assim: tá bom, filhos, entendi que eu devo estimular essas áreas, mas como é que eu vou saber a hora de estimular essas áreas, ou quando eu devo estimular mais essa região pélvica, né, da bacia, do quadril, ou a área do cox, ou a área sacro, né, ali está ligadinha ali a coluna lombar. Quando a gente fala, gente, o tema dessa aula, reflexologia além dos pontos, é olhar além do sintoma. Quando o paciente chega reclamando para mim uma dor, um incômodo, eu de cara já penso no lugar da dor, não é? Então tá, se ele está reclamando dor no ombro, então, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é o ombro. Se ele está reclamando dor no joelho, então a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é o joelho. Faz sentido, claro, a gente já pensa logo numa dor local. Porém, quando se trata de uma estrutura como a pelve, que é uma estrutura que está ligada às outras áreas, que, enfim, né, ela é uma estrutura importante para a conexão de outros membros ali, de outras áreas, enfim. A gente precisa ter uma visão mais amplificada para entender que às vezes a dor não está partindo dali daquele local da pelve, mas ele está partindo, ou melhor, que a dor não está partindo do local da reclamação da dor da pessoa, mas ele está partindo de um outro local, talvez a pelve. Até aqui está fazendo sentido? Deixa eu ver aqui. Comuniquem comigo aqui no chat, tá? Tá dando para entender o que eu estou falando até agora? Se tá dando para entender e já está fazendo sentido, então aproveita para curtir também, tá? Já deixa aqui a sua curtida, porque isso é importante para eu avaliar se os conteúdos estão fazendo sentido para vocês e também para chegar a mais pessoas, tá? E quem não compartilhou, aproveita para fazer isso agora, tá? Se você chegou logo depois do que eu falei, já clica aqui também no compartilhar e já encaminha essa live para que mais pessoas assistam. Fechou? Continuando, tá fazendo sentido, gente? Tá entendendo que quando se trata de uma região complexa, uma estrutura complexa como a pelve, né? Então, que envolve mais de um sistema,
que envolvem outras áreas, a gente precisa ter uma visão mais amplificada. Na prática, filhos, fala isso pra gente. Tá você lá com a anamnese estratégica do seu paciente, certo? Muito bem. Então, você já está preenchendo lá todos os dados do histórico de saúde dele. Então, vamos usar essa anamnese estratégica para entender e analisar juntos que outras queixas que poderiam existir e que eu deveria trabalhar essa área da pelve, tá? Ou pontos relacionados aí com o que eu acabei de citar dessa área da pelve, que eu vou repetir para ficar bem gravado aí para você. É uma estrutura óssea localizada ali, né, na parte inferior do tronco, entre a coluna e as pernas, que vai abranger vários ossos, ossos do quadril, sacro, além do cóccix. Se vai envolver essas áreas ósseas, consequentemente vai envolver essas mesmas áreas, né, além também lá do quadril, musculares. Faz sentido? Então, se está envolvendo o osso, vai estar envolvendo também toda a parte muscular e parte mole, né? Ligamentos e outras estruturas dessa região aí. Fechado? Muito bem. Então, vamos analisar que outros problemas poderiam acontecer, tá? E que está ligado, na verdade, à área pélvica, né? O assoalho pélvico, que a gente tanto fala no caso das mulheres. Querem me ajudar nessa tarefa? Bora colocar para mim aí no chat. Que reclamações ou que situações, ou até preventivamente, eu poderia trabalhar essa área pélvica pensando o que veio na sua mente, terapeuta? Que problemas? Ou que situações? Ou, enfim, coloca para mim aí no chat. Em que situações você trabalharia essa área pélvica? Ou, né, sacro, que são ali os pontos reflexos relacionados. Cóccix, quadril. Coloca para mim aí no chat. Deixa eu ver. Que problemas? Eu vou ajudar vocês, tá? Vou falar uma série de possibilidades. Quer que eu dê uma dica? Eu vou começar dando uma dica e você vai colocar aí outras possibilidades, tá? Problemas na gravidez e pós-parto. Sabe aquela mamãe que está se preparando para um trabalho de parto? Ela vai precisar muito dessa região pélvica, né? Para favorecer e facilitar esse processo. Então, quando a gente estimula essa área pélvica nos pés, a gente está fortalecendo toda a parte óssea e muscular desse assoalho pélvico, e de modo que a gente vai favorecer o trabalho de parto, né? Se for um parto natural, né, principalmente, e evitar problemas posteriores no pós-parto, para que ela não tenha dor pélvica, nem durante a gestação, nem no pós, para que ela não sofra disfunção desse assoalho pélvico, né, pós-parto, porque infelizmente algumas experimentam isso, fraqueza, danos no assoalho pélvico, e aí vão causar outros problemas, vou citar alguns, incontinência, essa dor pélvica que eu acabei de mencionar, prolapso de órgãos. Então, para a gente evitar tudo isso, gestante é uma possibilidade de trabalhar bem essa região aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. A Jordânia tinha pensado em gestantes. Que ótimo. Tá certíssimo. Marlene colocou possibilidade de constipação, né? Será que a constipação, essa parte intestinal, está relacionada à parte pélvica? Se a gente pensar no final do intestino, né, pensar lá na parte de esvaziamento das fezes, né, região do reto, sim. Então, a gente vai trabalhar também relacionado aí à pelve, certo? Maxilene, período menstrual. Então, mulheres que sofrem, por exemplo, de endometriose profunda, ou que passam por situações relacionadas a dores abdominais profundas, intensas, constantes, crônicas, e que às vezes está relacionado à pelve também. Estou gostando de ver, gente, parabéns. É isso aí. Agora, por que uma aula como essa é importante? Porque no dia a dia, meus queridos e minhas queridas, no corre-corre dos atendimentos, nós, reflexoterapeutas, podemos cometer um grave erro, graves erros, mas vamos resumir tudo isso num só, né? Tá vendo? Fiz até língua de sinais aqui, que eu trabalho com língua de sinais também. Um só, vamos resumir. Não preencher a anamnese estratégica, certo? Se a gente não preenche, a gente não tem um histórico completo, e ficar muito focado só no local do problema.
Então eu penso em gestante, mas está tudo bem com a gravidez, ok. Mas ela está sentindo dor, provavelmente é da extensão ali, né? Tá ampliando o espaço ali para o bebê crescer. Mas às vezes eu não penso, né? Incontinência urinária, tá? Então eu vou lá e trabalho toda a musculatura de bexiga, por exemplo, ponto reflexo da bexiga, mas eu esqueço de trabalhar a pelve. Então, deixar de ou esquecer de preencher a anamnese estratégica, erro grave. Você não tem o histórico do paciente ou o histórico completo. Segundo, fazer um protocolo incompleto, pensando só no ponto do problema, também vai deixar a desejar, tá? No resultado final. Então, o que mais? Dores musculoesqueléticas. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Ó, a Maxilene colocou ciclo da menopausa também, né? Dores ligadas à má postura. Perfeito, Jordânia. Então, como tá ali no finalzinho grudadinho na lombar, né? Que é a área sacro, o que acontece, gente? Às vezes a pessoa tem uma lombalgia e você está trabalhando, enfatizando bem a área da lombar, mas você pode ir além, enfatizar bem a área sacro, que a gente já vai mostrar, que eu já vou mostrar aqui no mapa podal, e a parte do cóccix, que é a base da coluna. Então, lombalgia também. Incontinência urinária, Maria Caldas, certinho, Maria. Né? Então, quando a gente pensa na pelve, nessa estrutura tão importante, né? A parte da bexiga também, né? Toda essa estrutura está relacionada, está certinho. Então, pensar em disfunções urogenitais, como a incontinência urinária, como que a gente explica acrescentar a área pélvica nesse protocolo? Qual que é a explicação técnica? É porque a fraqueza dessa musculatura do assoalho pélvico leva à perda involuntária da urina, porque não tem onde segurar ali, ó. Tem que ter um assoalho preparado para segurar. Então, quando a pessoa faz uma força a mais, como ela tossir, por exemplo, levantar peso ou rir, acaba tendo, às vezes, uma incontinência por esforço. Então, a gente precisa fortalecer. Filhos, mas os estímulos da reflexologia nessa região são capazes de ajudar com fortalecimento muscular? Sim, né? São capazes de ajudar, sim. Ou reclamações como dor durante a micção, problemas para controlar a bexiga, porque aí já não é essa questão de segurar ali, né, o órgão, mas de controlar mesmo essa capacidade de esvaziamento completo da bexiga. Também é bem importante. Viu que aí você já acrescentou o ponto reflexo da bexiga e da pelve, né? E sacro, e cóccix, toda essa área ali ao entorno, para ajudar toda essa área a trabalhar em conjunto. O que mais, gente? Problemas digestivos, falaram aí da parte final, né? Que eu acabei mencionando lá do reto. E aí a gente pode pensar também que, de modo geral, também podem causar problemas como constipação. A Marlene está certíssima, tá, Marlene? Então, pode causar, por quê? Porque acaba atrapalhando, né, o trânsito intestinal. Mas a gente tem que fazer um suspensezinho para ver quem mais coloca aqui, tá, Marlene? Mas está certinho também essa parte aí relacionada à constipação e trabalhar toda a saúde aí do intestino. Além disso, gente, dores reprodutivas, né, como eu mencionei. A gente pensa também em questões de por exemplo, neuropatia, né? Neuropatia chamada neuropatia pudenda, que é aquele nervo que passa pela pelve, que pode se comprimir, ou mesmo a ciática, tá? Do nervo ciático. Então, distúrbios nervosos relacionados à parte nervosa, pode ter algum pensamento. Então, não trabalhe somente ponto reflexo do nervo ciático ou da parte nervosa, como eu mencionei aqui, que passa por toda a área pélvica, mas você pode pensar em estimular toda essa região também, tá bom? Porque o que causa essa chamada neuropatia pudenda? Ela causa dor genital, anal ou perianal. Por quê? É um nervo. Então, se irradia para essa região, então você pode trabalhar os pontos reflexos relacionados, né, como os órgãos genitais ou reto, mas você pode trabalhar também essa parte completa da pelve para ajudar a que ela não só tem uma musculatura mais forte, o que vai ajudar a não pinçar esses nervos e causar
esses sintomas. Problemas sexuais, tinha pensado nisso, gente? Aquele seu paciente que reclama, por exemplo, dificuldade de orgasmo ou dor, né, pós-relação sexual. E aí você pensa sempre no órgão sexual ou em problemas emocionais, né, como ansiedade, estresse. Filhos, mas não está certo pensar? Claro. Para isso que a gente preenche uma anamnese estratégica, para pensar em todas as possibilidades ou descartar algumas possibilidades. E muitas vezes, gente, quando eu falo, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando eu falo assim, olhe além dos pontos, analise mais profundamente, né, as questões do seu paciente, a anamnese estratégica dele, né? A professora fica repetitiva. Já recebi mensagem assim na internet, tá? Aí você repete, repete. Claro que eu tenho que repetir. Esse é o papel do professor. Por quê? Primeiro que tem sempre gente nova entrando, certo? Que não aprendeu ainda. Segundo, que a gente esquece, é normal do ser humano, né? E aí, o que, que a gente pensa? Que quando a gente repete, a gente está repetindo para a gente mesmo para fazer um bom trabalho. Porque em terceiro, no dia a dia, a gente acaba perdendo algumas possibilidades por estar sempre olhando um foco só. Então, não coloque tudo na conta do emocional, tá? Embora o emocional é 90% mais de responsável, tá? De todas as reclamações e problemas dos nossos pacientes, porque está tudo funcionando junto, né? Físico e emocional, às vezes, em alguns casos, são problemas mecânicos. Então, tá lá, o assoalho pélvico tá disfuncional, resultando numa dificuldade da pessoa sentir prazer ou chegar ao orgasmo, porque é uma parte biomecânica. Ah, mas a cabeça pode estar ajudando? Sem dúvida. A parte emocional? Sem dúvida. Mas não somente só. Para algumas pessoas, essa musculatura precisa estar sendo estimulada, às vezes alinhada, né? Às vezes exercitada, para que a pessoa tenha outros benefícios ou melhore outras sintomáticas, tá bom? Problemas de movimento, como marcha, limitação de mobilidade. Até aqui, gente, para quem foi surpresa, tudo isso que você está ouvindo em relação à pelve, não dá para apaixonar pela pelve? Você já imagina? Apaixonar pela pelve é ótimo. Você já não imagina quantos protocolos você está deixando de estimular a área pélvica? Ou dar mais atenção a essa área? E que às vezes estava passando batido, e que o paciente continua reclamando as mesmas coisas e tendo os mesmos problemas. Ah, eu tô tendo dificuldade de orgasmo. Depois da relação sexual eu sinto dor. Olha, eu tô tendo lombalgia que não passa. Eu faço de tudo para essa lombalgia. A dor melhora, mas volta. E aí você está concentrando na coluna lombar, né? Lombalgia, coluna lombar. Só que a estrutura ligada a ela, a parte do sacro e cóccix, é que está disfuncional junto com a pelve. Olha quantos pacientes é para estar estimulando muito mais a pelve, talvez, do que a coluna. Quem foi surpresa tudo isso aí, gente? Coloca aí, surpresa. Vamos colocar agora nessa aula aqui. Quem ficou surpreso com toda essa capacidade, que talvez você não fazia ideia, principalmente se você não estudou anatomia, fisiologia e os sistemas dentro do seu curso de reflexologia. Se você não estudou, você só estudou a parte bem básica, sinto em te dizer, vem fazer uma formação, de preferência a minha. Pode fazer, porque está faltando conteúdo aí. Por isso que você não está tendo resultado. Para quem foi surpresa, pode colocar aí no chat, por favor, hashtag surpresa. Até para mim, tá, gente? Que estou há 20 anos na área, quando fui preparar essa aula, confesso que teve coisa que já estava saindo do meu radar. E eu falei, gente, é mesmo? Olha, isso aqui é da pelve. A pelve arrasa. Entende? Para quem foi surpresa, coloca aí. Deixa eu ver aqui, ó. Vou dedicar à área pélvica. Intestino e área pélvica. Maravilha, Marlene. E espero que você fique bem também do seu problema, né? Do intestino. Então, vamos incluir essa área pélvica aí no seu protocolo, tá?
capricha bastante em toda a área pélvica, que eu já vou mostrar aqui no mapa. Sacro, cóccix, tá? Quadril, coxo femoral, que é a mesma coisa do quadril. Olha, quanta gente colocou aqui, gente, surpresa, foi para mim também. Então, eu vou mostrar no mapa detalhes de onde fica essa área, as áreas relacionadas, porque isso vai fazer diferença, tá? Repetir é realmente importante, até mesmo assistir novamente as lives. Tem sempre algo que eu não peguei. Obrigada pelo comentário, tá, gente? Que vocês fazem aqui, isso contribui muito para a aula. E obrigada aí, Jordânia, Marlene, que comentou aqui. Gente, o que acontece? Olha, a gente vai evoluindo na profissão. Então, cada vez que você atende uma pessoa com um problema pélvico, não vai ser exatamente o mesmo problema, não vai ser exatamente o mesmo sintoma. Então, quando você assiste novamente um conteúdo, você já vai ter uma visão diferenciada, porque você já adquiriu um pouco mais de experiência. É o que eu sempre falo dos 3 As, né? Aprender, aplicar e aprimorar. Essa é a vida de um bom terapeuta, do reflexoterapeuta RR, que eu chamo, né? Reflexoterapeuta de resultados. Precisa ter essa continuidade. Você aprende, você aplica e depois você vai aprimorando ali o seu conhecimento. Mas a cereja do bolo, meus queridos, eu deixei para o fim. Falamos de várias situações aqui da pelve que você vai ter que ficar ligado na hora de preencher essa anamnese estratégica. Agora, preste bem atenção. Sabe aquele seu paciente com disfunções dos pés? É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo que você ouviu também, Bob. Então, aquele paciente que reclama dor no pé, e aí ele fala, eu tenho fascite plantar, eu tenho esporão de calcânio, eu tenho joanete, eu tenho neuroma de Morton, né? Inclusive, eu já dei aula sobre dores nos pés. Você vai avaliar localmente, né, o que está ocorrendo e estimular os pés para dar esse alívio da dor, com alongamento, relaxamento, trabalhando circulação sanguínea, fazendo essa liberação facial, né, miofacial, para alongar aí essa musculatura, essa fáscia, né, liberar essa fáscia plantar, para daí você ter resultados. E muitos casos, só de você fazer esse trabalho local, esse paciente já vai ter muita melhora. Mas sabe aquele paciente que tem dor nos pés ou disfunções nos pés, que vai e volta o problema, que não melhora? Pois é. Você já sabia ou já imaginava que o problema pode não estar no pé? E aí você fala, filhos, pode estar na coluna, verdade? Às vezes a coluna está desalinhada e está forçando lá embaixo nos pés. Eu já falei isso em aulas de coluna. Mas você sabia que também existem outras tensões que podem afetar tensão muscular, né? Os pés. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Quando uma tensão no organismo, no corpo, ela é transmitida e ela muda a descarga ali, como vai ser a descarga do peso, né? Ela vai exceder, ela vai sobrar, né, em outro lugar, que não está preparado para aquela tarefa. E aí, o pé, o nosso lindo pé, vou até pegar o Bob aqui, ó. Ele nada mais é do que a nossa base aqui, né? Ó. E aí, se lá em cima tá desestruturado, sabe onde vai sobrar? Para ele. É isso mesmo. Então, muitas vezes, gente, a raiz do problema, a causa, vai estar lá na pelve. Então, a gente pensa na coluna, a gente pensa nessa estrutura, né, que vai estar ali com todos esses vasos, nervos, órgãos reprodutores, vísceras, tudo pesando aqui, ó. E aí, se tem uma tensão mal equilibrada, onde que ela vai projetar? Lá embaixo, né? Então, é muito comum quando, por exemplo, os quadris têm algum problema, né, ali toda a região da pelve, vai chegar nos pés. Ah, não chegou, não tem dor no pé, não tem reclamação, mas às vezes é uma questão de tempo. Então, preste atenção, recapitule, tá? Aqueles pacientes que você está cuidando e que reclamam e que têm recidivas aí de esporão, piora de esporão, dor facial, né? Essa fáscia plantar no pé, né, o próprio joanete. Olha com mais carinho para isso. Ou pacientes que passaram, tá?
por cirurgias, toda essa região ali, gravidez e as cesáreas. Porque a pessoa já teve uma sobrecarga nessa região e que às vezes pode ter gerado uma lesão, tá? A região ficou disfuncional. E aí essas dores que estão lá nos pés podem ter essa razão base, né? Que é o problema lá em cima na pelve, né? No assoalho pélvico. E aí? Essa é ou não é uma cereja do bolo dessa aula? A partir de agora, todos os pacientes com reclamação podal, tá, de dor e tudo mais, você vai ficar atento em toda essa região da pelve. E aí você vai concentrar essa anamnese estratégica com muito mais profundidade. Se a pessoa já teve algum problema nessa área, se ela já passou por uma cirurgia, né? O que já aconteceu nessa região, tá bom? Ou se não aconteceu, mas se ela já teve alguma dor, que tipo de trabalho ela tem, ela passa muito tempo sentado, ela tem dor lombar, enfim, você vai fazer uma investigação muito mais profunda, tá bom? Porque essa ligação, tá bom, da coluna e pés, para algumas pessoas é mais óbvia. Agora, a ligação pelve e pés, aí tem gente que já não vai ter essa ligação. E aí o reflexoterapeuta, tá? Que tem essa informação, que alguns fisioterapeutas já, profissionais dessa região, já dessa área, né? São especialistas, já informam e já trabalham, né? Eles vão além da dor podal, eles já vão além da dor da coluna, mas olhando mais com carinho e atenção para a pelve, já consegue trabalhar melhor com esses pacientes. Agora, imagina essa informação vem de você. Às vezes um paciente já está num trabalho de fisioterapia, por exemplo, ou com um ortopedista, e a dor do pé dele não passa por nada. E aí você fala, olha, vamos investigar a pelve. E aí quando chega nesse resultado, pensa você que reflexoterapeuta é você com essa informação. E por que a filha está aqui, né, ao vivo, passando essa informação? Porque, gente, audaciosamente, né? Vamos falar com o maior carinho do mundo. Eu quero contribuir para formar os melhores profissionais de reflexologia. Eu quero ser a professora que sai do raso, que sai do básico, que só dá protocolo pronto, que só passa as informações, sabe, básicas, que cá entre nós é mais fácil para o professor. É muito mais fácil passar uma informação mais superficial, básica, e aí você trabalhar com isso aí, tá tudo certo, do que você ir, profundo, fazer pesquisa, separar artigo científico, né? Porém, contudo, entretanto, você vai ter muito melhores resultados. E quando a gente fala de resultado, a gente também tem que ter um olhar além dos pontos, um olhar ampliado para resultado. Resultado é aliviar a dor, o desconforto da pessoa, resultado. Sentir segurança no seu trabalho, resultado para você. O paciente confiar em você, o paciente não parar o tratamento, resultado. Então, resultado é muito amplo, gente. Vai muito além de aliviar a dor no pé, que é o resultado principal para a pessoa continuar e voltar, tá bom? Muito bem. Então, cereja do bolo, dores podais, disfunções podais que podem estar relacionadas com a pelve. Principalmente aquelas persistentes, recorrentes, que têm recidiva, que são crônicas, você vai estar olhando com carinho, tá? Ok, filhos, eu vou lá, vou estimular corretamente com o que eu vou aprender agora, que eu vou mostrar o mapa, tudo direitinho, o protocolo, mas e se persiste? Né? Eu tenho que recomendar um outro especialista? Se a dor persiste, se ela não está tendo resultados, e aí, eu devo recomendar? Sim, gente, deve. Toda persistência pode estar demonstrando uma gravidade, toda persistência pode estar demonstrando um problema mecânico que está além da sua alçada. Ou no sentido da pessoa ter chegado para se tratar com você já tardiamente, que é o que infelizmente acontece. Né? Quando a gente começa a tratar uma pessoa, ela já está num estágio avançado de algumas condições. E aí, infelizmente, não dá para fazer milagre. Então, quando a pessoa já chega, ela tem uma dor podal, já de anos que vai e volta, ela pode já ter um desgaste nessa pelve,
né, nessa bacia. Ou ela já pode ter um desvio muito agravado na coluna e que também está prejudicando a pelve, que também está gerando outras consequências. Então, o que eu falo para vocês? A dor persiste, o incômodo persiste, e quem vai avaliar isso é você, como profissional da área, né? Quantas sessões essa pessoa já fez? Né? Pelo menos umas 8 sessões, uns 2 meses de tratamento, de 0 a 10, quanto que estava a dor? Quanto é que está agora? Para falar, olha, eu acho melhor você fazer um alinhamento dessa coluna, né? Para tirar esses pensamentos com um osteopata, né? Ou um quiroprático de confiança com base na coluna. Agora, se precisar trabalhar também toda uma parte de fáscia, né? De articulação, talvez, né? Ver se não está rotacionado. Vamos procurar um especialista para fazer esse alinhamento também, para você continuar estimulando no pé, certo? E aí, um fisioterapeuta, um osteopata, enfim, vai estar avaliando isso com mais precisão e fazendo todos os ajustes mecânicos pontuais localmente, entende? Lá na região da bacia, lá na região da coluna. Porque se os estímulos nervosos saem do pé para o cérebro, olha para você ver, e passa pela coluna, e tem ali algum pensamento, como a gente viu, vai impedir ali que o estímulo chegue devidamente no cérebro dessa pessoa. Então, às vezes, a gente vai ter que somar forças com outro profissional. E aí você continua trabalhando com a reflexologia e a pessoa fazer um alinhamento local, né, para, enfim, poder ter melhores resultados. Por isso que a reflexologia é maravilhosa, porque ela é integrativa. Ela se integra, ela soma com outros tratamentos sem problema algum. Teve alguém que perguntou aqui do calcanhar, mais dúvidas relacionadas com isso, gente, com a área da pelve ou o assunto que a gente está abordando, já escreve essa dúvida aí no chat, que daqui a pouquinho eu já vou dar uma olhada aqui nas dúvidas. Agora, neste momento, eu vou compartilhar com vocês os mapas que eu separei aqui. E antes dos mapas, uma foto aqui da pelve com os nomes que eu já até passei para vocês agora, no começo da aula, mas para ficar bem claro e relembrar aqui para vocês. Filhos, eu tenho que decorar esses nomes? Não, não tem. Mas você precisa entender e agora vai ficar mais claro para você. Tá vendo aí direitinho? O que envolve essa estrutura. Então, vamos recapitular. Ó. Tá vendo aqui onde eu estou passando a setinha? Coluna, né? Então, finalzinho aqui da coluna lombar, essa região aqui, né? Onde está aqui a mãozinha, sacro, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, sacro, ok? Aqui o finalzinho, o último ossinho, cox, a base da coluna, ó, essa região aqui, essa parte aqui, né, óssea, isquio, aqui e aqui, ó, imagina as pernas aqui, né? É o maior osso aqui das pernas. Fêmur, aqui, pubis, e aqui em cima, essas asinhas, parece uma orelha de elefante, não parece? Ó, de um lado e do outro, tá vendo? É a parte do ilíaco, ó, a orelhinha do elefante. O ilíaco. Isso aqui é só para a gente recapitular, tá, gente? Agora eu vou compartilhar os mapas podais com vocês que eu separei para. Deixa eu só ver se tá. Deixa eu só conferir aqui um cabo, gente, que eu tô achando que soltou. Tô com medo de desconectar aqui, ó. Só um pouquinho eu já volto. Agora eu liguei o som. Então, muito bem. Vamos ver agora os mapas podais com a área da pelve e os pontos reflexos relacionados com essa aula de hoje. Gente, fala para mim se esse mapa podal não é lindo.
eu sou apaixonada com esses mapas podais. Agora, esse aqui em especial, ele para mim, e coincidentemente, ele é colorido aqui, né? Bem igual minha coluninha mesmo, ó. Então, veja bem, vamos ver aqui juntos. Percebe que aqui no pé, essas áreas coloridas, cada uma delas se refere, vou aumentar aqui um pouquinho, olha, se refere às devidas áreas da coluna. Então, a cervical em azul, aqui em lilás, né? Torácica, a lombar aqui, né? Mas aí já pegou toda a área sacrolombar, tá? Então, a parte do sacro mais aqui para o final e amarelinho o cóccix. E a gente consegue ver, representado em forma mesmo de vértebras aqui embaixo, né? Da coluna, correspondente às cores aqui relacionadas. Na aula de hoje, a gente viu que a gente vai trabalhar essa área aqui, ó, sacro, que é bem aqui, ó, a ponta, tá vendo, ó? A pontinha da coluna, ó. Sacro e em amarelinho aqui, ó, o último ossinho, que é o cóccix, que são áreas interrelacionadas lá com a pelve, tá? Outro mapa que eu separei é esse mapa do sistema muscular, para representar aqui, ó, no dorso do pé, ok? Na parte de cima do pé, em azul, onde vai estar a estimulação para os músculos pélvicos. Depois eu vou mostrar isso no Bob, que vai facilitar. Enfim, vocês não vão ter dificuldade de entender, não, mas é só porque o mapa ele amplifica, né? Ele fica fácil a gente visualizar depois no pé. Outro mapa podal. Desculpa, apertei aqui um pontinho que não deveria. Agora sim. Essa lateral aqui, né? Lateral externa do pé, onde a gente consegue ver representado aqui também em azul claro, ó, só que vendo num corte lateral, num desenho do lateral do pé, da parte externa. Ó. Então, cintura pélvica em azul claro e em lilás a parte ou melhor, a parte em lilás é que tá, cintura pélvica e toda a área em azul claro, toda a musculatura pélvica. Percebe que pega também, ó, todo esse entorno aqui do calcâneo, ó, área pélvica, tá vendo? E toda essa lateral do pé, lateral externa, vai estar correspondente a que pontos, ó? No mesmo local que a gente estimula ombro, a gente também estimula o quadril ou o coxo femoral. Filis, como assim? Porque a gente vai estar estimulando as áreas das articulações, entende? Então, o cérebro entende onde são as principais articulações e ele vai estimular ambas, mas ele vai concentrar onde tem uma defasagem. Filis, mas o corpo é inteligente assim? Claro, muito mais do que a gente pensa. Ele só precisa de estímulo muitas vezes, né? E aí a reflexologia cumpre esse papel. Seguindo aqui em azul claro, né? A gente vai pegar a nossa lateral aqui, ó. Então, vai estar aqui a parte de húmero ou fêmur, braço ou coxa, cotovelo ou joelho, antebraço ou perna, até chegar aqui no ponto reflexo final lá das mãos e dos pés, que são as áreas de periferia mais distantes, mãos e pés, tá? Muito bem. Outro mapa aqui para completar o nosso raciocínio é esse outro mapa aqui da área que pega aqui também a parte esquelética muscular. E aí, recapitulando, ó, então essa lateral aqui do quinto dedo vai estimular toda a área de ombro, né? Quando a gente pega aqui, ó, mais para dentro aqui da área plantar, aí a gente já tá pegando toda a área de ombro, né? Ou quadril, ou coxo femoral. E aqui no calcanhar, na parte de baixo do pé, na área plantar, toda essa área aqui do calcâneo, ó, eu vou mostrar direitinho onde é a divisão no pé para vocês. A gente trabalha também toda a área pélvica. Sem palavras, né? Com esse mapa já facilitou meio mundo. Agora nós vamos passar para essa parte prática no pé. Filis, que protocolo que eu vou montar para incluir a pelve? Essa aula já deu a resposta, não é não? Já. Que protocolo? Todos os problemas
locais da pelve, certo? Então, se a pessoa já vem com um diagnóstico médico, ela já traz para você que ela tem um problema na pelve, claro que você vai né, estimular essa região. Se a pessoa traz problemas relacionados, principalmente problemas persistentes, crônicos, ou que tem recidiva, ele melhora e volta, né? E aí a gente recapitulou aqui nessa aula alguns dos problemas possíveis, não foi? Da parte reprodutiva, no caso das mulheres, mulheres com endometriose, com dores persistentes. A gente falou também de outras condições, por exemplo, relacionadas a intestino, né? Se a pessoa tem problemas relacionados na eliminação das fezes, certo? Parte final do intestino grosso em especial. Se a pessoa, no caso dos homens, problemas que a gente falou muito das mulheres, né? Eu falei aqui, né, da parte, citando o exemplo da endometriose, mas problemas no útero, né? Problemas nos ovários, trompas de falópio, vagina, certo? Mas aí a gente pensa também no caso dos homens na próstata, que está situada logo abaixo da bexiga, que a gente falou, problemas na bexiga, na uretra, né? Com a questão ali de eliminação, né? Da urina e tudo mais, e desempenha um papel muito importante em relação também aos órgãos reprodutivos masculinos. Então, não podemos esquecer de problemas da próstata. Além de estar estimulando o ponto reflexo da próstata, não esquecer de estimular também a região da pelve, no caso dos homens. E aí, o que eu poderia trabalhar nesse protocolo? Né? Que pontos que não podem faltar neste protocolo, filhos? Então, eu posso começar muito bem fazendo todo o protocolo-chave, que eu sempre ensino, né? Manobras de alongamento, relaxamento, trabalhar muito bem toda a coluna e circulação sanguínea. Mas se você vai incluir neste protocolo a área pélvica, aí, gente, ó, vamos chamar atenção para a área. Tá aqui toda a área da coluna, ó. Quando eu toco aqui em cima e sinto duro, eu estou estimulando a parte óssea, tá? E quando eu pego um pouquinho para baixo, nessa parte mais molinha, eu estou estimulando a parte muscular e a parte mole, né? De ligamentos, enfim. E aí eu vou estar estimulando toda essa área. Mas no caso, se eu já vou estimular relacionado à área da pelve, deixa eu colocar assim que vai ficar mais fácil, né? Então aqui, ó, eu estou terminando aqui o estímulo da lombar, né? Aí eu vou dar uma tensão diferenciada aqui, ó, nessa região sacro e aqui cox. Se você tem dúvida de fazer essas divisões da coluna, tá? Cervical, torácica, aqui começa a lombar, ela dá uma pequena guinadinha aqui para cima e depois desce. Aí tem aqui divisão, né? Inclusive tem uma divisão óssea aqui, sacro. Opa, desculpa, escorregou. Sacro e o cóccix aqui bem no finalzinho, aqui na direção desse ossinho aqui, ó, que é o maléolo. Vai estar bem aqui o cóccix, tá? Se você tem ainda dificuldade de fazer essa divisão, você vai fazendo aqui, ó, gente, ponto a ponto das vértebras e perguntando para a pessoa, onde que você sente mais, ó? Você sente mais aqui, aqui, aí, pronto, você já localizou um ponto mais sensível para ela. O cóccix, que é esse último ossinho da coluna, eu vou dizer para você, acho que mais de 90%, 95% das pessoas vão ter essa sensibilidade no cóccix. Por quê? Porque o cóccix ele é o último ossinho da coluna, ele é a base. E nós, brasileiros, estamos numa estatística onde os problemas de coluna, tá? Da última pesquisa que eu fiz, ele era o segundo, se eu não me engano, maior causa de afastamento de problemas, né, relacionados ao trabalho. Então, se nós vivemos com problemas de postura, tendo afastamentos de trabalho relacionados à coluna, então a grande maioria vai ter sensibilidade nesse ponto. No caso de problemas pélvicos, você vai trabalhar muito essa área aqui, né? Final da lombar, lombar, sacro, cox, especial sacro cox, ok? O que mais que eu posso trabalhar? Se é um problema de dor local, pélvica, então eu vou acionar aqui depois do protocolo-chave, né? Protocolo de analgesia, adrenal ou supra, em ambos os pés e hipotálamo, tá? Nos dois pés. Então eu trabalho
hipotálamo. Deixa eu virar aqui, assim que vai ficar melhor, ó. Nos 2 pés, bem aqui no meio, tá? Então, eu trabalho hipotálamo, adrenal e circulação sanguínea. Eu me baseio aqui pela abertura dos dedos e trabalho bem a circulação sanguínea. Filhos, o problema é no quadril. Como que eu vou dar ênfase? Bem na base aqui do dedo. Se o problema é na articulação coxofemoral, no quadril você vai trabalhar muito bem essa base e você pode trabalhar todo esse entorno. Por quê, gente? Lembra que o problema pode ser ósseo e pode ser muscular, ou pode ser os dois. Só que osso forte, músculo forte, osso forte. E o contrário também é verdade. Então, quando você estimula pegando no osso, você está estimulando o osso. Então, não deixe de estimular o entorno, que é toda a parte muscular. Inclusive aqui na base também, tá? Então, eu trabalho bem aqui, ó, toda a área que vai estar estimulando tanto o ombro quanto o quadril, quanto o coxo femoral, tá bom? Daqui, ó, daqui onde tem esse ossinho do joelho, né, cotovelo ou joelho para baixo, é toda a área de pernas, tá? Então, se a pessoa tem, lembra que a gente falou que pode ter pinçamento lá no ciático ou naquele nervo pudendo? Aí você pode estar estimulando bem essa região aqui, no caso do ciático, e no caso do pudendo, você pode estar estimulando bem, né, toda essa área aqui que pega o finalzinho do intestino, que é a área do reto, ó. Então, você trabalha em ambos os pés aqui, esta área aqui. Agora, vamos recapitular a área principal, que é a área pélvica, né? Que a gente viu lá. Na parte plantar, toda essa área aqui do calcanhar é a área pélvica. Agora, qual que é um ponto ápice, né? Que a gente chama de ponto nevrálgico, álgico, que é o ponto alto para se trabalhar e que costuma ser mais sensível nessa área pélvica, é esse entorno aqui, tá, gente? Você pode trabalhar toda essa área do calcânio, que é a área pélvica, mas normalmente essa área aqui, ó, ao entorno, que costuma às vezes ser a área mais sensível, né, de ponto álgico, ó, para a maioria das pessoas. Então você trabalha esse entorno, ó, vai seguindo aqui, ó, na área pélvica, ó, faz a volta, tudo isso aqui, ó, é área pélvica. Então, ó, esse entorno, toda essa área aqui. Você faz o entorno, segue aqui a estimulação, ó, fazendo a volta, tá? Lembra que é uma cintura, não faz a volta? A gente tem a parte da frente, as laterais e atrás. Então, você vai fazer toda a volta, ó, saiu daqui, né? Sobe, aí toda essa área aqui, ó, onde eu tô estimulando, é a área pélvica, ó, eu fazendo o entorno, ó. Eu tô fazendo uma cintura aqui, ó, no bob, ó. Então, toda essa região, posso trabalhar com articulação e vou fazendo a volta no pé, ó. Tá? E aí você lembra que isso aqui também, ó, tá, gente? Todo esse entorno aqui também é toda a área pélvica e todo esse entorno aqui também. Filhos, onde que eu devo concentrar mais? Onde é o problema da pessoa. Então, por exemplo, a gente está trabalhando a parte pélvica, pensando em órgãos reprodutores, então essa lateral interna. Eu estou trabalhando a área pélvica, o problema da pessoa é mais relacionado, né, a quadril, fêmur, enfim, pensamento lá do nervo ciático, aí eu vou trabalhar mais essa lateral aqui, tá? Lateral externa. Ah, tá relacionada à parte de bexiga, tá aqui a bexiga, né? Então eu trabalho mais essa região pélvica aqui e toda a cintura. Ah, relacionada a dores nos pés, né? Como por exemplo no caso da fascite ou esporão. Eu vou concentrar bastante nessa região aqui, tá? Agora, toda a parte da coluna, principalmente sacro e cóccix, tem que ser muito bem trabalhada. Lembra que são áreas que estão totalmente, ó, interligadas entre si? Então, eu não posso deixar de trabalhar essas áreas. Filhos, eu começo tratando o quê? Se a pessoa tiver mais de uma necessidade relacionada à pelve. Dor. Sempre que a queixa é dor, desconforto, a gente começa trabalhando analgesia natural. A gente começa querendo que a pessoa se sinta aliviada. Trabalhou o protocolo-chave com alongamento, a gente concentra bastante, ó, na adrenal, hipotálamo,
circulação e o ponto relacionado à dor. Ah, é o cóccix. Então eu vou lá, concentro bastante no cóccix, adrenal, hipotálamo, circulação sanguínea. Quadril, trabalho bastante aqui todo o entorno, todo o ponto do quadril, analgesia. Adrenal, hipotálamo, circulação sanguínea. Tá? A cada 2, 3 pontos eu trabalho circulação sanguínea. Filhos, mas ficou definido que o problema tem processo inflamatório envolvido, né? A reclamação dela da pelve e outras tem inflamação, tem desgaste e assim por diante, o que gera um processo inflamatório. Aí você adiciona no seu protocolo aqueles pontos de processos inflamatórios. O que no nosso corpo trabalha para processo inflamatório? Timo, fígado, baço e as circulações. Além da sanguínea, né? A gente trabalha a linfática também, dando ênfase lá no linfonodo, né, nos gânglios linfáticos relacionados. Filhos, mas eu trabalho o protocolo de inflamação e a pessoa persiste numa inflamação, né? A inflamação não cede. Então, você tem que investigar totalmente ali a anamnese estratégica para ver se a pessoa talvez não tem um problema sanguíneo, né? Talvez ela tenha um problema lá na medula. Você vai ter que trabalhar muito medula óssea para fortalecer esse processo imune para ela ter melhor resultado. Beleza? Vamos ver as dúvidas dessa aula de hoje? Vamos lá. A Sidneia colocou aqui que ela já faz parceria que é quiroprata. Ótimo, né? Então, essa parceria com, né, quiropráticos, que aí a especialidade é mais coluna, mais osteopatas, fisioterapeutas nessa região, tem até fisioterapia voltada para fortalecimento de assoalho pélvico, dada a importância da pelve. Olha só, fisioterapeutas que fazem especialização nessa área de fortalecimento pélvico, né? Aí melhora às vezes a questão da incontinência urinária, grávidas que tiveram problemas, e por que não chegar em problemas masculinos, né? Não só problemas relacionados à dor no pé, a essa parte aí de pinçamento de nervos, mas também relacionados a problemas na próstata, né? Os homens também podem se cuidar dessa forma, né? Agora, gente, monte um protocolo, tá? Como você aprendeu nessa aula de hoje, de acordo com a necessidade da pessoa, e dê um prazo, tá? Para que ela tenha melhora. Eu ainda vejo profissionais da reflexologia querendo que a pessoa melhore com uma sessão, gente. Isso pode acontecer em alguns casos, e a pessoa já tem um resultado muito expressivo? Pode. Mas avalie, faz um alinhamento de expectativa com o seu paciente baseado no tempo que ele está com o problema. Às vezes a pessoa está meses, anos com aquele problema. E aí na segunda sessão, sabe, você pensa assim, ai, não está melhorando? A dor estava 10 e agora a dor ainda está 7. Vai estar, gente. Lembra? A pessoa ela não deixa de utilizar a pelve dela. Ela continua andando para todos os lados, ela continua fazendo força numa área que já está fragilizada. Não é igual o jogador de futebol que às vezes machuca, ele fica de molho para poder recuperar, mas são profissões. A pessoa no dia a dia ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar fazendo tudo. E você está fazendo uma sessão ou duas de reflexologia na semana e quer que ela melhore na segunda semana. Então, dê um prazo, tá? Um prazo realista, de acordo com a demanda que ela te traz, tá bom? Deixa eu ver aqui. Obrigada, Filis. Essa aula foi especialmente para mim. Fico feliz, gente. Fico muito satisfeita, tá? Deixa eu ver aqui. Vou começar lá de cima para ver aqui. E quem ainda quer tirar alguma dúvida, pode escrever aí, tá, gente? Eu já estou procurando as dúvidas aqui dessa aula de hoje, para não ficar nada para trás, tá bom? Deixa eu ver.
Uhum. Deixa eu ver se ficou mais alguma aqui. A Sidneia colocou aqui também, ó, pessoa que fez cirurgia do fêmur. Isso. Então, olha só. Veja bem. Pessoa que fez cirurgia do fêmur, né? E aí, a gente quer contribuir para uma recuperação dessa cirurgia do fêmur. Ou o que acontece muito com, em especial com alguns idosos, né, que acabam tendo problemas ali, tendo que passar por cirurgias na bacia, enfim. O que acontece, gente? Toda a estrutura ao entorno, então, se a pessoa fez cirurgia no fêmur, mas lá em cima na bacia, ó, se a estrutura estiver bem fortalecida, não estiver desalinhada, vai facilitar a recuperação para o osso que está lá embaixo. Agora, se aqui em cima está desestruturado, faz sentido para você? Aí aqui embaixo também vai estar desestruturado, vai dificultar o processo. Então, sim, tudo que está ligado àquela estrutura, em especial de uma forma direta ou indireta ali, estando fortalecido, vai ser melhor, com certeza, para a recuperação. Até porque a gente trabalha uma reflexologia preventiva, né? Então a gente tem que pensar nisso também. A disfunção da pelve pode provocar? Sim. São todas as situações que vão ser uma incontinência urinária devido a problema pélvico? Não todas. Então tem que ser avaliado caso a caso, mas pode acontecer da pessoa ter por um problema do assoalho pélvico? Pode também. Por isso que é importante conhecer toda essa estrutura anatômica para poder trabalhar isso. Agora, preencha a anamnese estratégica, gente, sabe? Não imagine que aquele paciente com aquele problema já é, tá? O problema da pelve. Entenda nessa aula que existem possibilidades e por isso que a gente tem que avaliar todas elas. Olha, eu acho que essas dúvidas de hoje ficaram satisfeitas. Deixa eu ver se tem mais alguma. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada a você, Jordânia, pela confiança no meu trabalho e que continuem fazendo bons protocolos para ajudar as pessoas. Virou uma chave em muitos protocolos. Fico feliz. Maxlene, fico feliz de verdade. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de hoje, tá bom? Espero que tenham tirado bastante proveito. Teve alguém que perguntou aqui, agora que eu estou lembrando, de dor no calcanhar, deixa eu ver. Mais propenso em mulheres grávidas? Em alguns casos, tá, Eliane? Em alguns casos, nas mulheres grávidas, mas existem várias outras situações, como, por exemplo, mulheres que passaram por partos aí ao longo dos anos, né? E aí depois, à frente, podem, às vezes, desenvolver esse problema, ou uma musculatura enfraquecida com a menopausa, aí já cai a baixa, tem uma baixa hormonal, e aí tudo influencia, mas o assoalho pélvico entra nisso aí também, tá? Quem perguntou deixa eu ver, quem perguntou? Ah, Cláudia colocou aqui, ó, até mesmo algumas crianças com dores no pé por problemas na bacia. Exatamente. Vocês vão ver isso nos artigos científicos, tá, gente? Explorem depois aqui, ó, na descrição, os artigos científicos. E para quem quer ter acesso às outras aulas, aulas da coluna e outras que complementam esse tema, não perde tempo, não. Se você é reflexoterapeuta, você já é um reflexoterapeuta, entra para a comunidade. Você vai ter acesso a nada mais, nada menos do que mais de 170 aulas como essa. Hoje é a de número 172. Tá? Então, entra para ver lá os artigos dessa aula aqui, que estão aqui abaixo, para ver as possibilidades. Agora, eu estou tentando achar aqui queimação no calcanhar. Tem relação? Então, anamnese estratégica. Como que começou essa dor? Se a pessoa já passou por alguma cirurgia, se a pessoa tem problemas de coluna, tá? Se tem, às vezes, desnivelamento ali, aí uma perna acaba ficando um pouquinho maior que a outra. Então, vamos colocar de cara a culpa na pelve, não. Vamos analisar toda uma estrutura para a gente imaginar o que pode estar gerando essa queimação, tá? Se talvez, por exemplo, pode estar ligado a nervos, né? E às vezes a pessoa é diabética, ela já tem outros problemas associados.
E aí, o que pode estar sendo essa queimação no calcanhar? Mas a Sidney colocou, Sidney é aluna, faz uma avaliação, se não conseguir achar uma resposta, coloca lá no grupo de alunos que eu te ajudo, tá, Sidney? Gente, eu acho que de fato agora todas as perguntas foram respondidas. Mas se ficou alguma para trás, quem não estiver acompanhando o meu trabalho, entra para a comunidade, tá? No plano anual você tem acesso ao grupo de alunos e aí você tem como tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo, tá? Tchau, tchau, gente.